Bom dia, meninada, tudo bom? E aí, vamos lá, pessoal, para mais uma história da nossa Bíblia, mais uma história do povo de Israel, né? Mais uma história para nos ensinar a viver essa vida maravilhosa que nós temos. Vamos lá? Hã? Hoje nós vamos falar de uma pessoa que eu gosto muito, tá? Sim, como é que eu gosto muito? Era uma história muito interessante, né? Que eu me inspirei, gostava, eu era menino, queria ser fortão, tal. Bom, fortão, ó, história, Sansão, né? O homem mais forte do mundo, né? Um dos juízes de Israel. Só para entender, vamos lembrar, tá bom? Depois que o povo de Israel conquistou a terra prometida, né? Josué, lembra? Muralhas de Jericó, tá bom? O povo de Israel se fixou, né, em Canaã, e aí o que aconteceu? Ele passou a ser governado pelos juízes. Por que pelos juízes? Porque eles não tinham rei ainda, tá bom? Por que eles não tinham rei? Porque o rei deles era Deus, tá? Então eles tinham representantes que governavam o povo, governavam tanto militarmente como politicamente, e julgavam o povo, e esses caras eram chamados de juízes. Nós tivemos vários. E um dos mais famosos, que é o que nós vamos falar hoje, é Sansão. Tá bom? E isso está na Bíblia em Juízes, capítulo 13, é um livro, né? Juízes, que conta a história desses principais juízes de Israel, tá bom? E eu vou ler para vocês, ó. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, aguarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre sua cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Tá bom? Vamos orar, pessoal? Vamos lá? Pai amado, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo Senhor nos abençoar, que o Senhor venha abrir os nossos coraçõezinhos para que possamos entender mais um pouco da sua palavra e da sua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Sansão. Né? Tem uma música até legal. Eu não ia pedir, eu pedi para a tia Fabiana colocar essa música hoje, mas se eu colocar hoje vai dar spoiler, ou seja, vai adiantar a história da próxima semana. Tá? Então hoje eu não vou pedir para colocar a musiquinha, mas semana que vem, na outra semana, quando terminar a história de Sansão, aí pode colocar. Né? Acho que vocês já ouviram, né? Fala assim que era o fortão, o cabeludão, com o cérebro do tamanho de um feijão. Que maldade. Né? Por que isso? Vocês vão entender. É que Sansão, apesar de ser nazireu, foi separado por Deus e ele foi, né, escolhido para começar a livrar o povo de Israel novamente né? Por quê? Porque o povo de Israel é um povo meio complicado. Passava-se um tempo, esquecia-se de Deus, fazia o que era mal, e aí Deus tinha que, vamos dizer assim, como que a palavra... como é o pai, como o papai, né, faz com seus filhinhos quando faz arte, o pai que ensina uma lição, coloca de castigo, né, para mostrar que tinha feito coisa errada. Então, Deus faz a mesma coisa com o povo de Israel. E ele vai usar os outros povos em volta do povo de Israel. Então, quando o povo de Deus faz o que era mal perante Deus, ou seja, para de seguir, né, os mandamentos de Deus e começa a fazer o que os outros povos faziam, Deus permite que os outros povos dominem a Israel. Tá? E Sansão foi escolhido para começar a libertar o povo de Israel dos filisteus, já que fazia 40 anos que o povo de Israel estava sob o domínio dos filisteus. Tá bom? E aí nós temos a história de Sansão. Nazireu, né? Um nome interessante. O que é Nazireu? É separado. E uma das identificações que essa pessoa era separada, né, para Deus, era o cabelo. Não se passava, não se cortava o cabelo. Né? Então por isso que Jesus Cristo, inclusive, tinha cabelo comprido, né? Porque Jesus também era nazireu, era separado, né, de Deus. Então vamos lá. E aí a gente começa, Sansão cresce em força, tamanho, o homem mais forte, porque o Espírito Santo se apossava, né?
dominava Sansão e a força dele ficava sobre-humana. E uma das fatos interessantes é que nessa época Sansão inclusive vai matar um leão, né? Nossa, quando ele fica grande, um leão vai atacar Sansão. E Sansão simplesmente vai pega o leão com a mão e rasga o leão ao meio. Né? A Bíblia fala que ele rasgou como se fosse um cordeiro, né? Porque o cordeiro é o animal mais pacífico que tem na face da terra. Tá? E aí Sansão vai passeando por aí, e aí começa o capítulo, cadê o casamento de Sansão? Capítulo 14, né? Ó, o casamento de Sansão, né? Ó, eu vou ler rapidinho aqui também até o versículo 4, tá? Para vocês verem que é interessante, ó. Sansão desceu até a cidade de Timna, olha que nome bonito também, Timna, né? E ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: E vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Agora vem o conselho do pai, ó. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que você foi procurar no meio dos filisteus aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: É aquela moça que eu quero, e é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam. Era Deus eterno que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. E Sansão vai atacar pra caramba os filisteus, né? Vai ferir bastante os filisteus. Essa é a história de Sansão. Eu só não vou contar o resto também, porque isso é interessante, porque na próxima história vocês vão ver como Sansão atacou o povo de Israel. Mas vamos começar. Aí o que aconteceu? Sansão então falou, porque Sansão tinha uma característica interessante, ele era muito afoito, né? E ele acabou gostando dessa mulher dos filisteus. Aí o pai falou: Filho, por que você não casa? Não tem ninguém aqui entre os nossos parentes ou entre o nosso povo tão bonita? Ele falou: Não, eu quero dos filisteus. Qual que é o problema de escolher? Né? Por que o povo de Israel não escolhia mulheres de outros povos? É aí que é interessante. Quando vocês ficarem mais velhos e começarem a se interessar para namorar, né? Os pais vão ficar de cabelo arrepiado, eu vou ficar de cabelo mais branco ainda quando a Vitorinha começar a namorar, né? O que acontece? A gente preza para que nós escolhemos mulheres da nossa igreja ou da nossa fé. Por quê? Porque vem costumes, vem formas de lidar com a vida que só os povos de Deus podem seguir, né? E quando você começa a se envolver amorosamente com uma pessoa que não segue a sua fé, começa a gerar problemas, né? Começa a ter conflitos, né? E no caso ali era até pior ainda, não era só a fé, eram os costumes de um povo. Então a adoração a outros deuses, a forma de se portar, tudo isso entrava em conflito com as leis do povo de Israel. Por isso que o pai de Sansão falou: Filho, mas pega a mulher do nosso povo, tanta bonita. Mas Sansão: Não, eu quero a mulher dos filisteus. Mas daí já tinha um propósito de Deus por trás, que era o quê? Que Sansão ia começar a alfinetar, ia começar a ferir os filisteus para libertar o povo de Israel, tá bom? E aí nós temos o casamento de Sansão. O casamento de Sansão está no versículo, né, que eu disse para vocês, no capítulo 14 inteirinho. E aí o que acontece? O Sansão, ele pede para o pai ir lá e o pai dá um banquete de 7 dias. Era costume naquela época. Ele pensou uma festa de casamento que durava 7 dias. E aí os filisteus, né, no caso a família, convidou 30 moços para banquetear. Olha que nome bonito. Banquetear junto com o povo, né, junto com a família e Sansão. E aí Sansão, aquela força, né, propôs para eles um enigma. Ai, que bonitinho o enigma. Ele falou assim, ó... Outra coisa, né? Olha, tá adiantando, né? Ele propôs e falou assim: olha, se vocês descobrirem o meu enigma, eu pago 30 túnicas para vocês. Se vocês não descobrirem, vocês vão ter que me pagar 30 túnicas, né? Naquela época a túnica era um sinal de grana, era diferente os valores daquela época. Então eram as roupas, umas roupas chiques e assim por diante. Bom, o que aconteceu? Ele falou: vocês têm esses 7 dias para me trazer a resposta. A pergunta era essa, ó.
do que come saiu comida e do forte saiu doçura, né? Ah, que coisa chique, né? Sansão queria o quê? Que eles entendessem que Sansão matou o leão e do leão saiu favo de mel. Inclusive, o Sansão pegou esse mel, deu para o pai dele, deu para a mãe dele, depois comeu, mas ele não contou de onde saiu o mel, contou para ninguém. E aí ele fez esse enigma, né, para o pessoalzinho lá. E aí eles não conseguiram. Aí eles foram lá, chegou na moça que era conhecida deles e falou assim para ela: ó, ou vocês nos contam ou nós vamos fazer mal a você e ao seu pai. E ao invés dela contar isso para Sansão, que eles estavam forçando ela a contar a resposta, não, ela vai persuadir Sansão a contar a resposta. E aí começa a chorar, se lamuriar e fazer biquinho e tal. E Sansão acaba contando a resposta para ela. E ela vai e conta para os homens dos filisteus. E aí quando Sansão pede a resposta, eles tinham a resposta. Eles falam assim: do que é mais forte do que o leão e mais doce do que o mel? Aí o Sansão cai a cara, né? Poxa, e ele descobre que a futura esposa dele tinha traído ele. Olha que legal, né? Como o pai dele tinha avisado, que era a moça dos filisteus, né? E aí Sansão fica entristecido. Aí ele vai a uma cidade, fere 30 homens dessa cidade, dos filisteus, pega as suas túnicas e entrega a os seus convidados, né? E assim por diante. E aí começa a ferir o povo dos filisteus. Sansão começa a agir contra os filisteus, tá bom? Isso é interessante, tá? E por isso que o versículo áureo, ou seja, né, é o que, ó? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. De novo, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Ou seja, nós temos que seguir a vontade de Deus e a vontade dos nossos pais, porque nós somos mais experientes, nós sabemos, né, mais coisas, nós somos mais velhos, apesar de muitas vezes, por que meu pai não deixa eu fazer isso? Por que meu pai não deixa eu fazer aquilo? Por que minha mãe fez isso? É porque a gente sabe que é melhor. Por quê? Porque nós somos orientados por Deus e também, ó, meu cabelinho branco, né? Nós somos o quê? Mais experientes. Vocês vão chegar à idade disso também, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Nós temos que seguir as vontades de Deus, tá bom? E, né, como nós vimos também, o povo de Israel era tratado como filho. E Deus usava os outros povos em volta para punir, para orientar o seu povo, quando eles não faziam o que era bom aos olhos do Senhor, né? Como no versículo 1 do capítulo 13, ó. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. É igual agora, quando os nossos filhos, né, nossas queridas crianças que vocês estão assistindo, vocês não fazem o que é bom aos olhos dos seus pais lhes dão uma punição para vocês lembrarem o que deve ser feito. Tá bom, meninada? Espero que vocês tenham aprendido. E semana que vem tem mais história de Sansão. E finalmente aí a tia Fabiana vai colocar a musiquinha do Sansão, tá? Que tinha a cabeça do tamanho de um grão de feijão, tá? Porque ele fez muita cabeçada. Mas ele, no final vocês vão ver que ele aprende, né? E se entrega totalmente a Deus. Tá bom, meninada? Tchauzinho, até a próxima, certinho? Tchau, tchau.